Direito penal. Direito penal, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês iniciarem os estudos para essa matéria, especialmente para quem for fazer o TJ, tá? Vou pegar aqui os pontos principais e as dicas que são importantes vocês terem no momento de estudar. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a banca dividiu a matéria em 4 grandes blocos. Então, nós vamos ter aí a parte de falsificações, depois nós temos os crimes de funcionário público contra a administração, depois nós vamos ter os crimes contra a administração em geral, cometidos por qualquer pessoa, e finalmente os crimes contra a administração da justiça. São 4 grandes blocos, dentro de cada um desses blocos nós temos aí uma série de crimes. É necessário saber qual crime está dentro de cada bloco, porque a banca pergunta, por exemplo, é crime de funcionário público contra a administração em geral? Põe 5 alternativas e manda você escolher. Então você precisa saber qual deles é crime contra a administração pública e, de maneira geral, todos os outros. Então vamos lá, o primeiro bloco, a gente está falando de falsificações. Primeira coisa, o falsificar não é apenas o verbo falsificar. É falsificar, é fabricar, é adulterar, é usar no todo ou em parte. Então todos esses verbos, se estiverem lá como falsificação, adulteração, fabricação, tudo isso vai ser a mesma pena, tá bom? Então é sempre no todo ou em parte, não precisa falsificar o documento todo, pode ser no todo ou em parte. Outra coisa muito importante dentro desse bloco é que se ele for cometido por funcionário público prevalecendo-se dessa função, ele vai ter aí a pena aumentada, é um caso de aumento de pena sempre questionado. Ele vai ter a pena aumentada em 1/6. Então tem lá um rolzinho de crimes que são cometidos por funcionário público prevalecendo-se dessa função, onde terá um aumento de pena de 1/6, tá bom? Depois nós vamos ter também importante nesse bloco a diferenciação entre documento público e documento particular. As penas sempre serão maiores para o documento público, para a falsificação de documentos públicos. No entanto, existe uma informação muito importante que sempre cai. Quais são os documentos particulares que se equiparam aos documentos públicos? Precisa saber, tá bom? Aí a gente vai aí para os crimes do funcionário público contra a administração em geral. São crimes próprios, somente o funcionário público pode praticá-los. Por isso eles não têm caso de aumento de pena se praticados por funcionário público, porque só pode ser praticado pelo funcionário público. Você vai ter casos de aumento de pena se outras coisas acontecerem, se o crime se concretizar, se por causa daquele crime houver uma consequência, mas não por ele ser funcionário público, é um crime próprio do funcionário público. Então, eles são peculato, a concussão, corrupção passiva, todos aqueles elencados naquele rol. Acontece o seguinte, para vocês decorarem esses crimes, basta que vocês decorem os verbos da maioria deles. Você tem o peculato, que é apropriar-se, a concussão, que é exigir, depois você tem corrupção passiva, que é receber ou aceitar. Basta que vocês se atentem ao verbo do crime para que seja um pouquinho mais fácil de decorar. Uma outra coisa importante é que a maioria desses crimes, se vocês estudarem bem, quando vocês forem estudar o Estatuto do Servidor, vocês vão vê-los lá novamente, porque eles são causa de demissão e demissão a meio do serviço público. Então, nas duas matérias, vocês vão ver estes crimes que são praticados por funcionário público contra a administração. Dentro desse bloco, claro, todos são muito importantes, precisa saber todos, mas o mais peculiar é o peculato, porque o peculato é o único que admite a forma culposa. Pode acontecer do funcionário público por negligência, imprudência ou imperícia, ser negligente no zelar das coisas e acabar cometendo o crime de peculato, ou seja, alguém vai se aproveitar daquele desleixo dele, daquele descuido dele e vai levar vantagem. Então ele vai cometer o crime também. E esse crime
ele tem algumas peculiaridades além disso. Além de ser o único na modalidade culposa, ele também permite aí que o funcionário público se retrate. Então ele vai ter uma diminuição de pena ou ele vai ter aí a sua redução total dentro do que a lei determina, caso ele consiga ressarcir a administração. Então, os crimes do funcionário público contra a administração são muito importantes. Depois a gente passa para os crimes do terceiro bloco de qualquer pessoa contra a administração. Então a gente vai ter crime aí de descaminho, a gente vai ter os crimes que qualquer um pode praticar contra a administração pública. Estão lá elencados, também precisa conhecer todos, tá bom? A corrupção ativa, por exemplo, é um crime praticado contra a administração pública. É oferecer ao funcionário público alguma vantagem. Se o funcionário aceitar, o funcionário comete a corrupção passiva e quem ofereceu a corrupção ativa. Precisa ter essa diferenciação. Outra coisa importante, a gente vai passar já para o último bloco, são os crimes contra a administração da justiça. Qualquer coisa que movimente o judiciário indevidamente, que cause qualquer dano, você oferecer uma denúncia que não é verdadeira, você se autoimputar um crime, você vai cometer crimes contra a administração da justiça. Precisa conhecê-los. Dentro dos crimes contra a administração da justiça, a gente vai ter aí a exploração de prestígio e a gente precisa conhecer bastante esse crime. Ele tem um rol claro de pessoas que vão ser atingidas por esse crime, são pessoas elencadas no artigo. Então também é muito importante ter isso bem fixado. É importante essa diferenciação porque a gente vai ter também o crime de tráfico de influência, que está lá no outro bloco, contra a administração em geral. Então, a pessoa que é objeto no tráfico de influência é o funcionário público. As pessoas elencadas na exploração de prestígio são outras pessoas, é o juiz, o Ministério Público, o perito, o tradutor. Então, é necessário saber a diferença entre um e outro, porque a banca vai cobrar qual deles está dentro de cada bloco e quais são as peculiaridades de cada um deles. Então são dois crimes bastante importantes, a exploração de prestígio dentro do último bloco contra a administração da justiça e o tráfico de influência lá no terceiro bloco dos crimes praticados do particular contra a administração em geral. Então, gente, aqui são algumas dicas sobre direito penal para iniciar os estudos. Eu fiz esse áudio para que vocês possam aí ter uma indicação dos pontos mais importantes, mas é lógico que os 4 blocos são muito grandes, cada um cheio dos seus detalhes. Eu fiz o curso completo em áudios, tá? De direito penal, processo civil, constitucional e administrativo, normas da corregedoria também. Então, quem tiver interesse, por favor, me procure, que a gente tem aí o curso completo para encaminhar para vocês. Espero que tenham gostado dessas dicas. Depois a gente vai fazer mais dicas aí para vocês.